Agora, 4h09 deste domingão cinza. Vamos pôr um pouco de cor, vamos chamar o nosso quadro parlatório. Então roda aí a nossa trilha, porque hoje tem parlatório. Sim, Joel, voltamos com o nosso quadro parlatório. E hoje muito felizes de receber aqui uma pessoa muito especial para falar sobre maternidade. Além de mãe, é jornalista, é escritora, palestrante, presidente da Associação pelas Pessoas com Trissoma do 21 de Chapecó e da região, a Aldeia 21, e mestre em estudos linguísticos. Essa pessoa fantástica que eu tenho o prazer de ser um grande amigo, é uma grande amiga. Tô muito feliz de receber aqui na bancada do nosso liquidificador, e o meu boa tarde para ela, Juliana Vinha. Seja muito bem-vinda ao nosso liquidificador. Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para falar sobre maternidade, para falar sobre maternidade atípica, né? Que as mães atípicas precisam sim de visibilidade, do nosso olhar também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui e estar aqui com os meus filhos na tarde de hoje, né? Exatamente, a gente está aqui recebendo também o Luiz Gustavo e a Ana Luísa, que também estão aqui no estúdio. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro Luizão. E aí, Luizão, tudo bem, cara? De novo, você esteve aqui domingo retrasado? Estou ficando quase recorrente. Tem que ter igual o Panaroto falou, um momento só pra mim. Assim, Já vai virar sócio, vai virar sócio. Sócio. Já pensa o nome do quadro aí, que a hora do sagu já é do Panaroto, viu? Sempre gostei mais de pudim. Então, eu vim aqui, minha mãe me convidou e eu tô aqui pra falar o que tiver pra falar. Sabe como Muito é que legal. é? Quando a mãe convida, não é bem convite, né? Né? É intimação, então... Eu tava vendo ontem, o Joel pode dar uma boa tarde pra ele e pra Ju antes. Então tá, boa tarde pra vocês, sejam bem-vindos. Luiz Gustavo já tá aqui, nosso sócio. Ju, um prazer ter você aqui. E vamos lá, que a gente tem muitas dúvidas e muitas perguntas que eu acredito que também... Já queria deixar aqui o convite pra nossa audiência que está nos ouvindo, que também tenha qualquer dúvida, qualquer sugestão também, questionamentos. Manda mensagem aqui pra gente, aqui no telefone da Oeste Capital, que o papo tá só começando. Legal, é isso aí. Já que a Ju falou sobre isso, né, que o convite de mãe não é só o convite, é quase que uma ordem, né, uma intimação. Eu tava assistindo o Caldeirão do... Agora não é mais com o Hulk, né, agora é com o Mion. Mas o Paulo Gustavo, não é o Paulo Gustavo, aquele outro ator lá, Joel, que faz o quadro lá na Globo lá, achei tão legal, porque ele tava falando junto, ele tava falando com o Caetano e com a Bethânia, né? E ele disse assim, pô, sabia que tudo isso começou com a mãe dizendo, vai e leva teu irmão, né? O Paulo Vieira que falou isso. Quer dar oi, Ana? A Aninha tá curiosa aqui. Ô, Ana, dá um oi pra nossa audiência aqui, fala no microfone, estava tão ansiosa pra falar no microfone, agora você pode dar o seu boa tarde aí. Agora as pessoas estão nos ouvindo, filha. Diz assim, oi, boa tarde, eu sou a Ana Luísa. Dá um oi pro pessoal. Tá bom? Fala aqui. Feliz Dia das Mães! Que linda! Falei uma coisa. O que tu falou? Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Muito mamães do mundo! Pra todas as mamães do mundo. Ô, Ju, a gente sempre começa com uma tradicional pergunta aqui do liquidificador pra você. E a primeira pergunta tradicional do nosso programa é: aonde você nasceu e aonde você estudou? Bom, eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Uma das cidades que agora, infelizmente, também está sendo atingida, né? Com toda essa questão das enchentes. Estudei lá até o ensino médio, mas depois vim para Chapecó. Eu estou há quase 24 anos aqui em Chapecó. Então, eu fiz aqui a minha graduação em jornalismo, minha especialização em língua e literatura, meu mestrado em estudos linguísticos, que eu acabei no ano passado, e toda a minha carreira, digamos assim, na área de comunicação, vem trilhando há mais de 20 anos aqui em Chapecó. Que demais, cara. E aí, Joel, tá contigo? Eu queria saber, então, depois que você vem pra cá, você então conhece o seu esposo aqui? Ele é daqui de Chapecó? Ele é de Ceará. Ah, ele é de Ceará. Legal, e daí você tem o primeiro filho aqui em Chapecó. Então, ele é chapecoense, Luiz Isso, Gustavo. os meus 2 filhos são chapecoenses. São os 2 chapecoenses.
Ju, eu queria que você contasse pra gente sobre o que é maternidade atípica. Eu acho que muitas pessoas ainda não sabem ou não estão familiarizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Certo, eu queria dizer primeiro que acho que é importante falar que eu gostaria de poder ter só o título de mãe, né? Mãe atípica ou não atípica, tanto faz, porque mãe é mãe, né? Só que a gente percebeu nos movimentos que era muito importante a gente dar um nome para esse maternar, né? Porque ele é um maternar diferenciado por esse indivíduo, esse filho, ter essa atipicidade. Então, a gente optou, enquanto movimento, por falar em maternidade atípica, que é quando tu é mãe de um indivíduo atípico. E o que é uma pessoa atípica? É uma pessoa com algum tipo de deficiência, algum transtorno, alguma coisa que a gente chama de atipicidade, de peculiaridade. Pode ser altas habilidades, superdotação, pode ser qualquer tipo de deficiência. Então, são as pluralidades existentes aí no nosso universo. Muito bem, e eu queria saber também para você falar um pouco mais sobre a Aldeia 21 também. A Ana tá curiosa lá no telefone, lá, né, Aninha? Tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho, mas não tem problema não, viu? Não tem problema não. Deixa a Ana brincar lá. Deixa a Ana... Ela tá super curiosa, gente. Aqui no estúdio ela simplesmente já viu tudo que dá pra ver aqui, né? Ela já pediu sobre tudo. Perguntou sobre tudo. Sobre a mesa, sobre as tatuagens do braço, sobre a luz do teto. Ela é muito curiosa, muito legal. Queria já entrar... Já que o Joel falou sobre a maternidade atípica, também queria que você falasse um pouco mais sobre a Aldeia 21. Você tá usando a camiseta também da Aldeia 21. O que é isso? A Aldeia 21 é uma associação que nasceu aqui em Chapecó em 2019, justamente para acolher e trocar informações entre famílias de pessoas com a trissomia do cromossomo 21, que a gente chama popularmente de síndrome de Down, né? Então, lá naquela época, nós éramos algumas mães que nos reunimos para conversar sobre a situação dos nossos filhos, para trocar informações, uma para cuidar da outra, porque às vezes no diagnóstico acaba tendo muito impacto, né? Algum sofrimento, dúvidas. Então a gente começou uma a cuidar da outra e percebemos a importância disso se tornar maior. E aí surgiu a associação que faz esse trabalho de acolher e de trocar informações. Hoje nós somos em 180 famílias, não só de Chapecó, mas de toda a região. São 35 municípios hoje que são aí contemplados, né, pela Aldeia 21, que tem famílias da Aldeia 21, que faz isso mesmo, né, que divulga sobre síndrome de Down, que leva informações e que luta pela inclusão. Ju, conta pra nós como que foi o teu diagnóstico. Como que foi a tua descoberta? Porque você teve... O Luiz Gustavo é mais velho, né? E a Ana vem depois. Isso. Conta pra gente como que... Eu primeiro queria que você falasse um pouquinho sobre a maternidade, como você se descobriu, né? Tá. Mãe, como é que foi a experiência pra ti em receber a notícia que você ia ser mãe? Teve ou não teve chá revelação? e teve depois... susto revelação. Conta pra nós, como que foi isso? Bom, o Luiz Gustavo, ele foi muito amado, né? Durante a gestação, muito esperado, mas não foi planejada a gestação dele, né? Então, Wagner e eu, na época, estávamos namorando e aí engravidamos, né? E veio o Luiz Gustavo. Então, a gente se preparou, a gente diz, né, com o carro andando, né? Para a maternidade e para a paternidade, assim, foi uma aventura mesmo, né? Na época, eu já tinha... quando o Luiz Gustavo nasceu, eu tinha 26 anos, o Wagner 22. Então, éramos mais ou menos jovens. Não tanto também, né? Mas, enfim. E foi meio que o Luiz Gustavo que foi nos ensinando sobre maternidade, sobre paternidade, né? A gente realmente teve que aprendeu vivendo. E depois a gente resolveu recomeçar, né? Apesar de todos os desafios, né? De ser pais de primeira viagem, de não estar preparados. Eu nem sei se alguém se prepara de fato, porque, né? Vocês estavam falando de livros antes, e aí eu lembrei de um que eu li uma vez, que era: eu era uma ótima mãe até ter filhos, né? E daí eles ressignificam tudo. Enfim, então, assim, depois que a gente viveu essa experiência com o Luiz Gustavo, a gente optou por aumentar a família, né? E aí planejamos e engravidamos da Ana Luísa. Então, realmente, assim, foi a maternidade, a paternidade, de alguma forma, nos conquistou, né? Então a gente foi... a maternidade e a paternidade que nos escolheu, digamos assim, né? Sim. E aí a gente optou por continuar escolhendo, né? Ser pai, ser mãe e, enfim, né? Construir essa jornada de família junto com os nossos filhos. E quando que você descobriu que a Ana Luísa lá teria esse problema no cromossomo 21, é isso? Isso. Bom, na verdade...
durante toda a gestação, falando agora um pouquinho especificamente sobre a trissomia, né? Ela é uma alteração genética, né? Uma condição genética, que é uma alteração cromossômica. Nós temos aí 23 pares de cromossomos, via de regra, ou seja, 46 cromossomos, né? Entre eles o cromossomo 21. E como os nossos cromossomos são impares, mas a pessoa que tem a síndrome de Down, ela tem 3 cromossomos 21. Então, ao invés de 2 cromossomos, como eu, por exemplo, tenho, durante a formação do feto da Ana Luísa, por exemplo, foi um cromossomozinho a mais ali no par 21. Então, em cada célula, que a gente teria 46, ela tem 47 cromossomos, ela tem um 21 a mais. Essa é a alteração, né, a condição genética da trissomia do cromossomo 21, que a gente conhece popularmente como síndrome de Down por causa de um dos pesquisadores que estudou a síndrome, que era John Langdon Down. E por causa do sobrenome dele ser Down, a síndrome foi, o nome dela, uma homenagem a ele, ficou como síndrome de Down. A gente, nos movimentos hoje, prefere usar a trissomia do cromossomo 21 por ser mesmo a condição, para as pessoas entenderem que é uma questão genética que está ligada ao cromossomo, e porque Down em inglês é baixo, para baixo, né? Então, às vezes, acaba ficando meio pejorativo, como se trouxesse um aspecto de inferioridade para esse indivíduo, né? Sim. Então, mas enfim, não tem problema nenhum também se a gente falar que é a pessoa com síndrome de Down. Bom, vamos agora. Eu não respondi a tua pergunta nada, né? Não, eu quero. Acho que é bem importante a gente falar isso, você contextualizar, porque assim como nós, eu acho que muitas pessoas não têm todas essas informações, né? E eu acho que é muito importante você ir contextualizando dessa forma. E aí, quando você recebe esse diagnóstico, né? Quando que você descobre que ela teria essa trissomia? Bom, eu era uma dessas pessoas que não tinha essas informações. Você né? nunca tinha tido contato com Não ninguém. tinha tido contato com pessoas com a trissomia, com síndrome de Down, não tinha na família, não sabia muito bem como é que era, mesmo assim, sendo jornalista, já tendo feito algumas entrevistas em APAES, em lugar de atendimento, a realidade mesmo a gente não sabia. E assim, quando tu conhece superficialmente, tu não conhece a fundo cada tipo de deficiência. Então, às vezes, tu entrevista lá uma pessoa e tu nem sabe especificamente qual é a atipicidade que ela tem, né? E durante toda a gestação, a gente fez todo o pré-natal, né? Como eu falei, foi uma gestação planejada, então a gente fez todo o acompanhamento e em nenhum momento apareceu nenhuma alteração. Hoje na Aldeia 21, por exemplo, a gente tem uma pesquisa que a gente fez com mais de 100 famílias da associação. 85% dessas famílias só souberam da trissomia depois que a criança nasceu. E esse também foi o nosso caso, porque durante os exames pré-natais não apareceu. Quando que a gente pode detectar, né, a alteração? Tem um exame feito por volta das 12 semanas de gestação, que é a translucência nucal. Esse exame mostra ali uma alteração no líquido da nuca. E aí, se tiver alteração, pode ser compatível com a síndrome de Down. No nosso caso, não apareceu alteração, não teve alteração nesse exame. No ultrassom morfológico, às vezes, que é um ultrassom mais detalhado, mostra lá uma alteração cardíaca grave, que é compatível com a síndrome de Down, que a Ana Luísa também não tinha, né? Ou a ausência do osso nasal, porque o ossinho deles é mais achatadinho do nariz, então às vezes demora mais para se formar, ou não é visível naquele ultrassom. Opa, peraí, não tem o osso nasal, pode ser que essa criança tenha a síndrome de Down. No nosso caso, nada disso apareceu, não só no nosso, como de 85% das famílias da Aldeia 21, como a gente, né, fez sobre nessa pesquisa, nesse formulário. Então, o que acontece? Tu tem uma gestação típica, né? Não se prepara para o diferente, porque a gente acha que maternar é ser máquina de xerox, né? Que a gente vai imprimir uma fotocópia nossa. E maternar é gerar um ser diverso, né? A gente, quando resolve ser mãe, acho que a gente precisa aprender a se preparar, mãe e pai, para a tipicidade. Para entender, olha, mesmo que não tenha uma deficiência, esse ser vai ser diferente de mim. Ele não vai ser a minha cópia, graças a Deus, né? Porque eu sempre digo, se tivesse 10 Juliana no mundo, Deus me livre encontrar com elas. Não dá, não cala a boca, né? Não dá pra aguentar. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é muito difícil não ter o diagnóstico antes, mas também não sei, assim, o que é mais complicado, né? Se é saber na gestação ou não. Mas no nosso caso, quando a Ana Luísa nasceu, é que a gente teve a informação, a descoberta, né? Que no fazer o parto, o pediatra já percebeu,
tanto pelo fenótipo, né, as características físicas dela, a hipotonia, porque a maioria das pessoas com síndrome de Down tem essa musculatura mais molinha. Então, no pegar, ele já sentiu que ela era molenguinha, digamos, né? E aí, o olhinho mais puxadinho, o olhinho amendoado, o osso nasal mais achatadinho, né? A linguinha mais protusa, mais pra fora, justamente por causa dessa fraqueza muscular em segurar a boquinha fechada e a linguinha pra dentro, que são características comuns nas pessoas com síndrome de Down. Nem todos têm exatamente as mesmas características, porque assim como nós, todas as pessoas com síndrome de Down também são todas diferentes, né? E aí os médicos perceberam e foi aí que a gente recebeu a informação da trissomia do cromossomo 21. Cara, que demais. Que experiência, né? Tipo, é uma experiência que... E aí, depois que vocês receberam essa notícia, como que você começou a se preparar para essas atipicidades que viriam, né? Porque quando você recebe essa informação, eu acredito que... não estando preparado, já tem um impacto, né? E aí, mas... vendo hoje e trazendo em retrospecto o que aconteceu, porque você, a partir do nascimento dela, você passa a militar e a viver a causa da maternidade das crianças atípicas. Isso muda completamente o sentido da tua vida, né? Mas isso demorou um pouquinho, né? Como que foi esse processo? Claro, porque, assim, no dia do nascimento dela, com a notícia, tiraram o chão dos meus pés, né, Joel? Porque é aquilo, a gente imagina assim, será que vai ter o olhinho da mãe, o sorriso do pai, será que não sei o quê? A gente não imagina, será que vai ter uma alteração cromossômica, né? Então, ainda mais dentro de uma gestação que não tem nenhum indicativo, né? Que acontece com a maioria das famílias. Então, quando eu recebo a notícia, olha, tá tudo bem com a tua filha, mas ela tem síndrome de Down, pra mim é como se, assim, como assim tá tudo bem, né? O que é isso? O que vai acontecer agora? Né? Por que isso? Então vem um monte de coisa. Puxa lá uma culpa, né? Por que isso está acontecendo? É uma negação, não pode ser verdade. Quero fazer os exames. Então, assim, 1000 coisas, né? Começam a acontecer na tua mente naquele momento. Preocupação, preconceito, com certeza. E tudo muito... Eu percebi que tudo isso vinha acarretado por conta da ignorância. A falta do conhecimento é que faz com que isso aconteça. Né? E aí eu entendi que uma das primeiras barreiras que a gente precisava romper era a questão do conhecimento, romper a ignorância e acessar o conhecimento. Porque conhecendo, peraí, a gente se fortalece, a gente tem menos preconceito, a gente tem menos preocupações, a gente sabe como agir. Então, conhecimento é uma das armas mais poderosas do universo, junto com o amor, né? E acho que maternidade é isso. E foi por isso que eu comecei a lutar, digamos assim, amor e conhecimento. As grandes armas da humanidade para que isso fosse utilizado em prol desses indivíduos atípicos. Mas, enfim, falando da nossa história especificamente, foi um grande susto, né? Nós não estávamos preparados. Eu chorei demais com a informação. Eu vivi o do luto do filho idealizado, que tu ali durante as semanas de gestação, tu idealiza como que vai ser, e de repente dizem, é assim, não é do jeito que tu, né? Que tu achou que ia ser. E aí então tu tem que meio que mata aquele sentimento, aquele ideal, né, não existe. Então, tu sofre por a perda daquilo que tu nem teve, né? Então, assim, vivi momentos de negação, momentos de depressão, tudo num dia só. Isso é uma das coisas, se vocês me permitem, né? Em 2018 eu publiquei um livro falando sobre as minhas vivências. Eu sei que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu gosto muito de contar como eu me senti naquele dia com o textinho que eu coloquei na orelha do livro. Por favor. E para vocês, acho que dá para vocês terem uma visão assim de como que eu me senti naquele dia do nascimento da Ana Luísa. Quando a minha filha nasceu, vivi as 5 fases do luto em um dia: negação, barganha, raiva, depressão e a aceitação. A aceitação veio inspirada por um mensageiro muito especial, um porta-voz do amor. Meu filho mais velho, com apenas 4 anos de idade, me disse: obrigado, mãe, pela Ana Luísa. Eu adorei ela até a lua, até o oceano, até a Ilha dos Macacos. Cuida bem dela com carinho. Eu amei ela. Ela é maravilhosa. Luiz Gustavo, ao ver a irmã, apenas viu um bebê que agora fazia parte da vida dele e que ele já amava desde a barriga. Ele não viu síndrome, diferenças, olhinhos puxados, não contou cromossomos, não viu rótulos, não viu problema e nem o narizinho achatado. Ele não viu deficiência, não viu incapacidade, muito menos estereótipos. Somente viu amor.
Nossa, Cara, que é lindo, difícil não se cara. emocionar, cara. É da Que dureza. lindo, que Que lindo. lindo, hein? E ao mesmo tempo traz uma reflexão que eu acho que é fundamental pra isso, porque é isso, eles são completamente iguais, eles não têm diferença nenhuma e uma criança consegue te dizer isso dentro da sua inocência, né? E do amor que ele tinha pela irmã que já estava aí, que ele já tinha conquistado, que já estava vindo e te traz de volta desse choque que você tinha levado. Exatamente, até me arrepiei agora porque foi exatamente isso. Enquanto todos os adultos choravam, se lamentavam, ficavam sem saber o que dizer naquele momento, lutando contra seus próprios preconceitos todos, né? Eu, o meu esposo, os avós, enfim. O Luiz Gustavo vem e diz, eu amei ela, ela é maravilhosa. Cuida bem dela, com carinho. E aí ele diz isso e o Wagner e eu, a gente se olha e... Putz, é isso, sabe? É só isso. E aí a gente olha pra ela e parece que a gente olha com um olho de pai e de mãe e de amor, que era o que ela precisava ali, que era o que a gente tinha, né, que tinha que dar. Então ele nos tira, ele nos suga daquela bolha de pensamentos ruins, né, de preconceito, etc. E faz a gente, não, peraí, essa é a nossa família. E agora? E aí, a partir do e agora, que vem o passo 2, que é a busca do conhecimento, né? Vamos entender e vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, quando você começa essa busca pelo conhecimento e todo esse trabalho, toda essa tua descoberta, tu vai organizando, obviamente, acho que por essa veia jornalística que você já tinha, óbvio, e isso se transforma num livro, né? Que é esse livro que você acabou de ler a orelha aqui pra nós. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, porque ele começa como um livro, mas ele se desdobra em outras várias coisas, né? Sim, é porque assim, um detalhe que a gente não mencionou é que a Ana Luísa é a minha segunda filha e a minha segunda filha atípica. Porque o Luiz Gustavo também é um indivíduo atípico. Ele tem diagnóstico de altas habilidades, superdotação, né, desde os 5 anos de idade. Então, a gente já lidava com a atipicidade, mas de uma outra forma, né? Tu pode explicar um pouquinho o que é essa tipicidade dele? Porque eu acho que é bem mais incomum, por exemplo, de ser identificado e tudo mais. Então, explica pra nós o que é uma superdotação numa criança. Bom, um indivíduo com altas habilidades tende a ser um indivíduo que demonstra algum tipo de aptidão para alguma área, né? Inata, a superdotação, ela seria inata. E também, que embora inata, ele vai desenvolvendo e aprimorando ao longo da sua vida. Existem pessoas com altas habilidades nos mais diversos segmentos. Então, assim, tem pessoa com altas habilidades em música, pessoas com altas habilidades nos esportes, né? No futebol a gente vê aí grandes talentos. Que é o que falam do Messi, né? Que ele é Um indivíduo com altas habilidades, porque ele já tem, digamos assim, vamos chamar de dom, né? Uhum. Ele já teria ali o dom, o inato dele, e ele ainda aprimorou essas habilidades. Então é um indivíduo com altas habilidades de superdotação. No caso do Luiz Gustavo, ele tem as altas habilidades chamadas acadêmicas, né? Que é para estudo, memorização, enfim, comunicação, linguagem, né? Que é mais a área dele. E a gente percebeu, e acho que é legal falar isso até para deixar essa dica aí para os pais, porque realmente a gente não sabe se o nosso filho tem altas habilidades, se ele é só fofinho, se é só essa geração que vem com esse chip. Sim! Né? Ele já vem voando, né? Então, que era isso que eu pensava mesmo, né? Até que só que o Luiz Gustavo sempre teve muito esse foco em jogos educativos. Ele começou a ler aos 3 anos de idade, ele lia livros. Que é o que chama de hiperfoco, assim, a pessoa ela foca naquilo e esquece o resto, assim. Isso. Tem bastante disso. Tem bastante, né, filho de hiperfoco? Eu acho. Tem, então, assim, ele já tinha muito dessa questão do foco, e o foco dele na época era jogo educativo e livrinho. Então, como eu falei, com 3 anos ele aprendeu a ler, mas eu pensava, é estímulo, a gente em casa tá aqui sempre lendo, pai e tal. Aí uma pessoa já tinha dado um toque aqui, outra dado um toque ali. E aí quando ele fez 3 anos, ele ganhou uma cartela cheia de carrinhos. Só que ele não brincava de carrinho. Não era a praia dele, né? E aí eu pensei, tá, mas carrinho tipo Hot Wheels. Tipo Hot Wheels, né? A marca registrada. Sim. E daí ele ganhou aqueles carrinhos e jogou tudo no sofá. E eu pensei, nossa, agora vai ter a corrida de carrinho. Vamos ver qual é o mais rápido, qual que vai perder a rodinha primeiro. E aí ele botou os carrinhos no sofá e começou a montar o alfabeto de carrinho. E aí ele fez a letrinha A. Quando ele começou a fazer a letrinha B, eu pensei, opa, peraí. Tem alguma coisa nessa história. Ele tá Tenho que ressignificando aquilo que ele
toda criança brinca, do jeito que ele tava... que ele se interessava, né? Pelo interesse dele. E tirando o brinquedo de função, que é uma coisa que a gente precisa estar alerta Sim. enquanto pais também, né? Tirou o brinquedo da função. Um carrinho, ele anda como um carrinho, né? A partir do momento que o carrinho vira uma peça pra montar um alfabeto, tá, legal, mas peraí, vamos ver se tem alguma coisa, né? E Até como, por trás disso. eu acho que, sabe o que é interessante, assim, eu acho que seria importante também, como que os pais identificam isso, sabe? Uma dica que você dá, ou como, aonde levar, sabe? Se o pai tem uma dúvida, se o filho tem algum tipo de atipicidade, como que ele faz pra buscar auxílio, por exemplo? Acho que uma coisa importante é observar. Primeira coisa, observar, conhecer o teu filho. Observar o teu filho com outras crianças, né? Entender assim, não, peraí, mas realmente ele faz isso muito diferente da maioria, né? Porque a gente não pode dizer que, botar todo mundo numa caixinha. É verdade, não pode. Mas existem, sim, padrões de desenvolvimento, né? Cada um tem seu tempo. Tem, mas espera lá. Existem padrões de desenvolvimento justamente para que a gente perceba se está muito fora daquela curva, né? Daquela expectativa. Enfim, acho que tudo isso precisa ser muito bem observado. Para além disso, conversar com as pessoas. Conversar com outras mães, conversar com pessoas de sua confiança, vizinhos, etc., professores. E aí os profissionais indicados nesses momentos são psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, seriam, né, os profissionais aí de porta de entrada. No nosso caso, eu resolvi procurar uma psicopedagoga. Depois desse episódio dos carrinhos, assim. Passei uns meses ali matutando, né? Quem era? A psicopedagoga? Na época, a psicopedagoga foi a... Ai, gente, esqueci o nome dela agora. Hoje em dia, a psicopedagoga que trabalha com a gente é a Rosmaria, a Rose, Ela né? tá ouvindo, por isso que eu pedi, porque a tia Rosmarie tá ouvindo, né? Lá do Desconectado. Exatamente. Ali como é que é o nome do prédio No ali? CPC. No CPC, tá ouvindo. Um beijo pra Desconectado, inclusive pra Rose aí. Um beijo pra tia Rose que tá ouvindo com toda a família lá, que legal. Ela é uma pessoa com plenas condições, por exemplo, né, a Rose, de fazer esse olhar, essa observação e de auxiliar os pais nessa jornada, né? Então precisa buscar um profissional da área. Na época, a psicopedagoga falou pela primeira vez pra mim sobre altas habilidades. É a Lúcia? Gente, me fugiu o nome dela. Foi uma pessoa que me ajudou muito a gente, mas isso já faz aí... Ele tinha 13, então faz 12... ixi, não sei fazer conta? Faz 13 anos. Então a memória já enferrujou um pouquinho. Mas ela falou, olha... isso que o filho tem é compatível com altas habilidades. Eu não sabia nem o que era isso 13 anos atrás, né? E aí eu comecei a pesquisar, a ler, a estudar um pouquinho mais. E começamos a observar o comportamento dele, principalmente na escola e em casa, né? E entender as necessidades dele. No caso do Luiz Gustavo, por exemplo, ele teve a necessidade de aceleração na escola. Ele fez os infantis ali, né? E ele não fez o último, que era o pré-2 no colégio dele. Ele foi direto para a primeira série. Justamente por demonstrar, né, essa cognição muito avançada para a idade naquele momento. Ju, tem uma outra questão que eu acho que tá bastante em voga, assim, tá sendo comentado bastante. Eu queria pedir agora também pro Luiz, para você trazer o teu ponto de vista sobre isso, porque recentemente aconteceu em São Paulo questões de bullying, acho que com um menino que tinha autismo e ele acabou morrendo. Foi no domingo passado, passou no Fantástico, né? Já é a segunda vez que passa. Esse assunto, ele circulou bastante. E muitas vezes as pessoas que estão ali na escola, você está falando observar a escola e tal, vocês tiveram algum tipo de preconceito, algum tipo algum problema relacionado a isso na escola e devido a esse avanço, por exemplo, ele tá indo estudar, porque ele era mais novo, ele foi estudar com os meninos mais velhos, né? Como que foi isso, assim? Então, comigo nem tanto. Eu sei que tem uma história que talvez você quisesse falar da Ana, né? Na escolinha, mas comigo, não sei, eu sempre eu tô acostumado, né, desde o primeiro ano a ser o caçula da turma, né? Uhum. Atualmente no colégio, eu já tô no ensino médio, eu também sou mais novo, assim, recém fiz 16, alguns amigos meus estão pra fazer 18, né? Então, ainda tô, né, pelo menos um ano mais novo eu sou. Mas, eu tô acostumado, assim, eu já meio que adequei, não a minha maturidade, não sei se é essa palavra, mas
Se adaptou, talvez. me adaptei, assim, inclusive, o meu eu nível encontrei de- o Luiz pela primeira vez numa balada. Né? Acho que não. Eu acho que sim. Não foi no Sebo que a gente se encontrou a primeira vez, Luiz? Não, aí foi outra coisa. Mas ele tava lá só pra conhecer verdade, os verdade. Dava discos pra e ver os tal, discos lá. Tinha coreografia, banda, discografia, tinha banda. Tô brincando. Bom, onde é que a gente tava? Não sei, você que interrompeu, agora você continua. Não, mas sobre a questão de bullying, de preconceito, né? Acho que nós tivemos uma sorte muito grande do ambiente escolar em que o Luiz Gustavo foi inserido, que realmente foi muito acolhedor, né? A escola em geral. Acho que a importância gigantesca do diagnóstico, porque muitas famílias, em todas as atipicidades, às vezes têm um medo muito grande do diagnóstico, né? Desculpa, falando em diagnóstico, falar. eu recebi aqui no ponto eletrônico, é Lúcia mesmo. A Lúcia mesmo é o nome da... Obrigada. Lembrou. Da psicopedagoga. No ponto eletrônico, ele recebeu. Sopraram aí. Não, enfim. Mas dentro, por exemplo, da aldeia, vocês devem ter relatos ou até mesmo Sim, auxílio e sim. apoio, né? Porque eu acho que é bem importante nesse sentido as famílias terem esse acolhimento e poderem trocar essas ideias, né? Porque a gente sabe, tem uma série de questões que envolve a adolescência, né? E nesse caso, eu acredito, porque também o Luiz tem uma maturidade muito grande na hora de falar e talvez essa adaptação com a galera mais velha e tal, não seja um problema, mas para outros tipos de atipicidades talvez tenham esse problema maior, né? Por exemplo, como o autismo, que muitas vezes tem graus, né? Que é grau 1, 2. Tem necessidades de suporte diferenciadas Isso. no autismo, né? E isso impacta na autonomia e no cotidiano desses indivíduos. Acabam tendo algumas dificuldades adjacentes aí. E aí, às vezes, eles acabam sofrendo mais, né? O julgamento aí fora e tal. No caso do Luiz Gustavo, até teve, tá? Teve em algum momento, teve colega aí que zombou dele, né? Às vezes ele tinha dificuldade pra algumas amizades, assim, Só né? acho estranho o cara zombar, você é inteligente demais, nossa. Mas assim, às vezes tem aquela coisa de ninguém quer ser amigo do sabe tudo. Sim. Entendeu? Não, eu sabe tudo é chato pra caramba, eu sabe tudo, não, né? Isolo o sabe tudo. Ou às vezes a pessoa começa a perceber que, opa, sabe tudo, eu vou fazer no grupo dele, né? Não, Aham. mas isso aí fundamental 1, tá? Era Tá, coisa mais. isso. Depois foi crescendo. Eu fui crescendo também emocionalmente, no caso, né? Só pra dizer que Isso. não Sim. também. Sim, mas acho que, olha só como ele falou, eu fui crescendo emocionalmente. Então, por isso que eu digo assim, a importância do diagnóstico, tá? Porque as pessoas acham que o diagnóstico é aprisionar, que tu vai botar a pessoa na caixinha daquele rótulo. E diagnóstico é libertar, é tu entender o que esse indivíduo tem pra lidar da melhor forma, né? Então, é libertador tu saber, não, o que ele tem é isso, ele é um indivíduo que foi, de alguma forma, empoderado dentro do diagnóstico dele, e se entendeu como ele é, e soube dizer, olha, estou fragilizado emocionalmente aqui, ali eu já amadureci um pouquinho mais emocionalmente, ali eu consigo lidar com as situações, ali eu não consigo, né? Essa oportunidade desse indivíduo, né, se sentir mais empoderado mesmo, eu acho que é a palavra. Então, essa é a importância disso. A gente já teve muitos relatos, né, de preconceito, de escola, que tinha a vaga, mas aí falou, mas o meu filho tem síndrome de Down. Pois é, então, a gente tinha vaga só até ontem. Como tu acabou de me dizer que tu tinha a vaga? Né? E aí, quando tu diz que a criança tem uma deficiência, a vaga some. Mas isso é algum na tipo escola. não pode ser normal, né? É um crime. Acho Não- que as não pessoas pode negar vaga. As pessoas que se depararem com essa situação precisam buscar os seus Precisam direitos. denunciar, precisam buscar as associações, precisam buscar o Ministério Público. Mesma coisa quando a Não escola... pode negar vaga pra... Não pode negar vaga por conta da deficiência. A escola não tem vaga, ela não tem vaga nem pro típico, nem pro atípico. Aí, ó, fica né? a dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Se alguém passou ou sabe de alguém que passou por essa situação, não pode. Outra coisa importante, o segundo professor, o professor auxiliar de turma, também é um direito. A escola, por exemplo, particular, que quer cobrar um adicional dos pais para pagar esse professor, também é ilegal. Também a família pode fazer a denúncia, porque esse é um investimento que é a escola que deve fazer, né? Para acolher esse indivíduo, para adaptar né, de acordo com a realidade desse indivíduo. Então, tem muitas questões aí que as associações, os grupos também podem ajudar, né? Ju, eu tinha pedido do livro e do projeto, acho que tu pode falar um pouquinho pra gente, agora que tu contextualizou, porque tem esse nome, né? Mais que dois, e aí você parte disso, né? Dos teus 2 filhos e... Parto dos meus 2 filhos e da questão de entender que não existem só eles, Aham. né? Foi muito interessante, porque quando eu resolvi que a gente ia escrever o livro e tal,
mas que nome vai ter? Na verdade, eu inscrevi esse projeto. Isso foi uma ideia que eu tive em 2017, 2018. E inscrevi num edital de Chapecó, edital das linguagens, edital de cultura de Chapecó. E quando eu fui inscrever essa ideia, ela já tinha que ter um nome. E eu tava conversando com o Wagner sobre isso, e o Wagner falou assim, tá, mas como é que tu vai... Qual vai ser o nome disso? Porque daí a gente já não tava mais usando a questão de especiais, porque especiais também tem aí, é meio pejorativo. Especial todo mundo é, né? Então E tem ninguém bastante... é. E ninguém é isso mesmo, é isso aí. Então, assim, o que tu vai usar? Como é que tu vai falar sobre isso? Aí, tu vai falar sobre, meus filhos. Eu falei, não, é que eu não posso, assim, eu vou falar sobre os meus, mas eu quero mostrar que existe muito mais que os meus 2. E aí, caiu a ficha do nome, né? O projeto vai ser mais que 2. E a contracapa, que também é exatamente isso. que você Pode acabou falar, meu amor. Não, a contracapa é exatamente isso que você acabou de falar. Vou pedir pro Luiz Gustavo ler a contracapa do livro, que explica um pouco da ideia do porquê desse nome. Vai lá. Tá. Diz, eu acho que é um trecho também do livro ou não? Foi escrito especificamente pra contracapa? Não me lembro. Tá. Pô, gente, um livro de 2018. Eu não li mais ele depois de lá pra cá. Uma família, 2 crianças. Uma com altas habilidades, outra com síndrome de Down. Vivências tão antagônicas quanto semelhantes. 2 presentes, muitos desafios e uma certeza. Não somos os únicos. E aqui a grande frase. Se em apenas uma casa temos 2, certamente lá fora há muito mais que 2. Deve ser por isso que a capa tem um monte de criancinha desenhada. Que legal. É isso, é mostrar que se numa casa a gente tem 2 atípicos, imagina a galera atípica que tá lá fora, às vezes sem o devido olhar, né? Sem a devida compreensão. Pode ser o filho do teu vizinho, pode ser o teu afilhado, pode ser o teu sobrinho, o teu neto, o teu filho. Então, tem um mundo aí de atipicidade. Então, se numa casa a gente tem 2, olha, tem muito mais que 2 por aí. E toda essa pluralidade, né? Esse ter tanta... É que a gente queria dar esse toque aí, digamos, essa dica para a sociedade de que existe muito mais que 2, né? De que nós não somos casos isolados, enfim. E que precisam ser... E até gerar uma identificação para quem se sente assim, né? E aí, no caso do livro, teve relato assim, mãe típica, né? Mas mãe de gêmeos. Nossa, eu me vi no teu livro. Porque, né, minha maternidade é assim. Então começou a surgir muita gente dizendo que nunca conseguiu, que era isso que eu sentia, por isso que eu quis escrever o livro. Parece que eu nunca me leio nos livros, né? Sim. Eu nunca tô representada ali. E eu queria dar algo para as pessoas que talvez, quem sabe, elas conseguissem dizer, nossa, eu me sinto um pouco representada, eu me sinto um pouco aliviada, porque eu chorei quando minha filha nasceu, e isso me machuca hoje, né? Então, mas que não, peraí, essa mãe também sofreu e passou, né? Então, assim, que se permitam, né? Viver isso. Permita essa identificação pessoal. Essa identificação, essa conexão, né? E essa identificação gera também um autocuidado, né? Porque você cria uma rede de mães e essas vão dando força umas para as outras, né? Porque deve ser difícil. Queria que você falasse um pouco como é que funciona o autocuidado de uma mãe atípica, assim. Porque, poxa, além de você ter que trabalhar, você tem que cuidar de 2 crianças, tem que cuidar de você também, né? E a maternidade atípica, ela tem algumas questões um pouquinho diferentes, né? Eu falei, mãe é mãe, né? Mas o indivíduo atípico, normalmente, ele tem demandas maiores. Então, tu vai levar em muitas atividades, terapias, né? No caso da Ana Luísa, por exemplo, além de atividade física, que uma criança típica já faria e tal, ela vai na fono, ela vai na terapeuta ocupacional, né? Ela vai na psicopedagoga, né? Então, assim, ela tem uma rotina, isso desde quando ela tinha 1 mês de idade. Ela começou a ir no CAP, por exemplo, que foi a instituição que ela frequentou, com 1 mês. Então, desde que a Ana Luísa tem 1 mês, é esse corre, assim, né? Porque a gente precisa dar auxiliar o desenvolvimento, né? Estimular, para quanto mais estímulos, maior vai ser a autonomia no futuro. Então, ou seja, tem essa questão da maternidade atípica de realmente tu ter aí uma demanda maior. E muitas vezes tem a solidão dentro da maternidade atípica. Porque aí, tu tá numa roda lá de amigos que todos têm filhos típicos. E aí eles estão falando, sei lá, o problema deles é uma coisa que que o filho aprontou na escola. E o teu nem fala. E tu queria... Então, assim, as vivências acabam sendo muito diferentes. E às vezes a família atípica acaba ficando meio sozinha por causa disso. A Ana apronta todo dia na escola, né? A Ana apronta na escola. Então, eles não seriam o meu exemplo específico. E o irmão é dedo duro, pelo jeito. Dedurando a irmã, né? Pra todo mundo. Ela que vem aqui se defender, né? defender. Ela tá lá em Nárnia, ali no cantinho, né?
Mas assim, então assim, começa a ser muito diferente as demandas, né? Ju, qual que é a relação de uma criança típica, por exemplo, com essas tecnologias? Eu vi que ela tá ali com o celular, né? E isso, tipo, não é incomum, porque todas as crianças, acho que estão com isso, assim, agora. Mas tu tem algum cuidado especial, alguma coisa nesse sentido? Via de regra, as telas, elas precisam de muito limite, né? Para todas as crianças, típicas ou atípicas, né? Isso é uma questão básica, fundamental. Mas a gente sabe também que a gente não pode estar em 2024, né, gente? Sim. Não vamos dizer que uma criança não vai ter acesso nenhum a telas, que é muito difícil, né? Fica escutando Beethoven no vinil. Né? Então, assim, por exemplo, agora ela tá ali jogando e tal, no celular, tá brincando, né? Que a gente tá aqui, ela, né, não tá muito dentro dessa nossa conversa, então ela tá fazendo essa outra atividade ali dela. É claro que a gente regula, né? Dá uma olhada no que ela tá acessando. Mas acho que principalmente as tecnologias têm jogado muito a favor das famílias atípicas, no sentido de, por exemplo, comunicação alternativa. Né? Pessoas autistas, muitas vezes, auxilia muito a questão da comunicação. E com síndrome de Down também, que alguns têm mais dificuldade de fala, né? Então, via tablet, via tecnologias, acabam conseguindo se comunicar melhor, né? Então, tem aí uma série de recursos também que a tecnologia traz. É como tudo na vida, a gente sabendo usar para o bem, né? Ela pode ser benéfica. Legal. Eu pedi isso porque só me ocorreu assim, mas eu queria voltar pro livro, porque o livro ele dá origem a ele se desdobra em outro projeto, que hoje tem um site lá, e onde também tem relatos, você coloca relatos de famílias atípicas, né? E eu achei aquilo muito bonito, queria que tu falasse um pouquinho como que o Mais Que Dois sai de um livro e se torna um projeto maior, assim. Depois que nós lançamos o Mais Que Dois, eu comecei a falar sobre isso, que era uma grande vontade minha, falar sobre inclusão, né? Falar sobre acessibilidade. Então, eu fui falando, fazendo palestra, conhecendo pessoas, conhecendo histórias e situações. Eu pensei, gente, a nossa história não é a melhor, não é a mais incrível. Ela só é a história que teve oportunidade de ser contada. Certo. E comecei a pensar nas inúmeras histórias que não tiveram oportunidade de ser contada. Bem como eu também comecei a ter acesso a muita gente com outras atipicidades que não eram da minha realidade. Porque aí eu comecei a ver, peraí, a pessoa cega o meu livro pra ela, né? Não é nada, não tem como ela acessar o meu livro, né? A pessoa analfabeta não tem como acessar o livro. A pessoa que só lê, por exemplo, em caixa alta, não acessa o livro. O que a gente vai fazer para contemplar esse público, né? E aí pensamos no site. O audiolivro também, né? Daí lá no site a gente colocou o audiolivro, né? E aí lá o audiolivro daí então é um clique e tu consegue ouvir o livro. Eu que faço a narração do audiobook, né? Foi uma ideia também para que ficasse um pouco mais pessoal mesmo, né? Então a pessoa cega vai poder ouvir, a pessoa analfabeta que não pode ler vai poder ouvir, a pessoa que tem qualquer dificuldade de leitura e quiser acessar o livro vai poder ouvir o livro, né? Que tá lá o audiobook dentro do site. E lá no site também eu contei histórias de outras famílias atípicas, famílias que eu entrevistei, isso foi durante a pandemia, fiz entrevistas online com essas famílias e aí coloquei as histórias delas ali no site para dizer que existem outras atipicidades, né? Aquela questão do mundo é maior que o teu quarto ali, né? Sim. Então, assim, e justamente porque eu tô dizendo aqui, né? Que na minha casa tem 2, mas lá fora tem muito mais que 2. São 11, né? 11 histórias. Tem 11 histórias, todas aqui da região oeste. Tem uma oeste. muito massa do casal. Pode falar. Não, só. Casal que é? Qual que casal... Qual que é? Eu li lá algumas, só qual que é? Eu acho que eu não sei, não lembro o São nome. pessoas surdas? Eu acho, os dois eles são deficientes auditivos. Eu acho que Sim, legal. Um casal de surdos, né? Isso mesmo. Então, assim, eles são pessoas surdas, mas eles são pessoas com sonhos, pessoas que batalham, que querem ter a casa deles, que estão inseridas, que trabalham. Tem lá uma adulta, né, pessoas adultas, né, pessoa com nanismo também, as dificuldades que ela passa, os sonhos que ela tem, famílias de crianças atípicas, né, de criança cega, de criança com autismo. Então, o que essas famílias passam e como que as pessoas podiam se identificar? De repente tu não se identificou com a minha história, mas tu vai lá e tu vai ler a história de outra família e vai pensar, poxa, isso aqui eu também vivi, eu tô vivendo, né? Então a ideia do site veio por isso. Tem essa ideia de elucidar, né, que a pessoa vai além dessa atipicidade. Que ela é um indivíduo completo, né? As pessoas atípicas são indivíduos completos, né? A pessoa com uma deficiência, a deficiência é uma parte dela, né?
Não representa tudo que ela é e tudo que ela tem. A deficiência é uma parte, a pessoa é um indivíduo inteiro. E o site, ele é todo acessível, todo ele pode ser ouvido ou lido. Então, todas as histórias que estão lá, elas têm a ferramenta de áudio também para ser ouvida, se preciso for. Muito legal. Então, fica aí a recomendação para quem ainda não conhece o trabalho, né? Tá disponível, é gratuito. Tem o e-book também para baixar de forma gratuita. É muito legal. Mais2.com.br. Mais2.com.br. Isso aí. Eu queria puxar um outro assunto só pra gente, como a gente tá se encaminhando aqui pros nossos finalmente, e a gente já falava disso no começo aqui, né? Em off. Eu queria colocar, porque todo mundo sabe a situação que o Rio Grande do Sul está passando, e dentro de uma expectativa, de uma perspectiva ali de que 1 milhão de pessoas sejam afetadas, 850 mil pessoas, deve existir muitas famílias atípicas e muitas crianças, muitas pessoas atípicas e muitas mães que estão precisando muito de ajuda, e principalmente para nessas circunstâncias, né? Por isso, ontem eu dei uma pesquisada, dei uma olhada e encontrei uma iniciativa que foi divulgada. A Regina Casé fez um vídeo ontem falando sobre essa iniciativa, que eu até comentei contigo, acho que você conhece, se você quiser fazer mais alguma colocação, mas que o nome do projeto se chama... Só um pouquinho. Colo de mãe? Colo de mãe, isso mesmo. O Instagram deles é Somos Colo de Mãe. E essa iniciativa está arrecadando donativos, tem um Pix específico que é somoscolodemãe@gmail.com para arrecadação de donativos para essas crianças lá do Rio Grande do Sul. E... tu consegue, porque acho que você que é mãe e que vive isso, assim, eu queria ouvir de você, sabe, o quanto as pessoas vão penar por esses próximos dias, porque como demanda cuidados específicos e cada caso é um caso, eles devem estar passando por muita necessidade, e acho que agora as pessoas, elas já doaram, elas já estão com aquela ideia de que já fizeram o bem, mas ainda há necessidade de fazer um pouco mais. E acho que essas crianças que são mais vulneráveis precisam de uma atenção especial. Acho que quando a gente entra nessa vida, né, atípica e começa a olhar mais para a inclusão, a gente começa a olhar para questões de acesso e acessibilidade. E o que as pessoas precisam para ter uma vida plena, né? Que às vezes para alguns é uma coisa, para outros é outra. E perceber a necessidade dos outros. A gente estava falando agora da questão do site, né? Eu publiquei o livro, vamos lá. Publiquei o livro, achei que estava abafando, né? Aí encontrei uma pessoa analfabeta, uma pessoa cega, pensei, poxa vida, tô falando sobre inclusão e não tô incluindo, né? Essas pessoas não têm acesso ao livro. Fomos lá e fizemos o site. Pouco depois a gente publicou o livro em braille, né, para leitura tátil para pessoa cega. Então tudo isso vai pensando, o que a gente precisa para realmente incluir, para realmente tornar o mundo um espaço para todos, um espaço acessível, né? Como é que eu faço a minha parte? E aí, no meu caso, fui fazendo com o projeto. Mas aí tu vai também ampliando os teus horizontes, né? E entendendo o que é a vida de uma pessoa atípica. Quais são as necessidades que ela tem. Porque a gente fala muito em inclusão, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não dizer assim, inclusão é tratar todo mundo igual. Porque não é. É tratar de acordo com a demanda de cada um, com a necessidade de cada um, né? É ter a equidade que a gente fala. Quando a gente olha com equidade, quando a gente olha assim, olhando as necessidades de cada um, a gente vai entender a importância do movimento como esse, do Somos Colo de Mãe. Porque imagina as pessoas no Rio Grande do Sul, como já não estão perdidas, né? Como já não está difícil emocionalmente. Agora tu imagina um indivíduo, principalmente uma criança, que já tem a rotina como premissa. No caso de indivíduos com autismo, por exemplo, normalmente a rotina é fundamental para eles. E eles tiveram que sair de casa. Nossa, imagina. Perderam tudo. Aí, assim, as pessoas... Por que a gente clama? Porque, ajudem, né? Esse tipo de iniciativa. Mas por que, Juliana? Olha, porque assim, eu sei que vai ter gente que vai dizer, cara, eles estão ali arrecadando abafador de ouvido quando tem gente precisando de comida. Só que pra pessoa autista, ou dependendo da tipicidade que ela tem, o abafador de ouvido é tão importante quanto o alimento. Porque ele vai se desregular inteiro e ter crises muito sérias se ele não tiver um abafador. Porque os sons vão deixar, né, a pessoa vão perturbar o indivíduo. Tem muitos que não vão conseguir se comunicar sem o tablet, por exemplo. Perdeu o tablet é muito importante para aquele indivíduo. É como, olha, gente, eu vou fazer uma analogia aqui, né, que me veio agora, é como se a gente tivesse perdido a nossa voz na enchente.
né? E aí tu fica como? Tu fica completamente desestruturado. Ou tem uma analogia boa que é a do óculos, né? Pensa você, ouvinte aí que tá ouvindo, que usa óculos. Pensa tirar o teu óculos. Você não vai ver nada, né? Depende do grau que tiver problema de visão, aí não vê nada. Não lê uma bula. É óbvio que primeiro é o alimento e a água, né? Ah, perdi o óculos. Não, mas eu estando respirando, tomando água, me alimentando, mas logo em seguida... Tu vai precisar pensar, não, qual é o próximo passo? Ah, o próximo passo é o meus óculos, né? É porque a gente tem visto, assim, e choca muito as imagens que a gente vê nessas últimas 2 semanas, assim, né? É massificado na internet, salvamentos, animais, e é tudo muito importante, mas é uma questão de primeira necessidade. E agora, depois que as pessoas elas já estão instaladas em abrigos, já estão instaladas nos lugares minimamente seguros, elas vão precisar retomar as suas vidas. E muitas delas, eu vi ontem ali, todo mundo sabe a iniciativa do Badim, né? O Badim Colono, que está fazendo um trabalho fenomenal, já arrecadou quase 70 milhões de reais, mas ontem ele saiu da casa dele levando um carregamento de leite para crianças que são alérgicas à lactose. E que, né, tem essa tipicidade, tem essa necessidade. Muitas dessas crianças são crianças que precisam desse cuidado e só para quem é pai e mãe sabe quanto difícil é lidar se você não tem aquilo. E são produtos que custam caro. Então, tudo isso que a gente tá falando aqui, e eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo já estão massificadas desses pedidos e tudo mais, mas o que eu tô querendo colocar não é nenhum pedido, é que você coloque a mão na consciência e você pense como seria se estivesse sendo contigo e como seria se estivesse sendo com a tua família, porque a gente já passou por isso na nossa casa lá em Coronel Freitas, de alguma forma teve uma enchente, enfim, e tudo mais, e crianças com diabetes, né? A Luara, minha amiga, mandou uma mensagem aqui dizendo que crianças precisam de insulina também. Inclusive, teve um movimento, um grupo aqui de Chapecó que mandou uma carga de insulina, foi muito bacana também. Essa Mães Pâncreas, eu acho que é o nome do grupo. Se não é parecido, a Patrícia, que é a minha amiga, que poderia me dizer melhor, também tem esse movimento, porque essa também é uma necessidade, né? Vê, né? Quando não é com a gente nem pensa nisso. Mas nem passou pela minha cabeça isso. E uma coisa tremendamente importante. Eles não vivem sem. É simplesmente isso. Eles não vivem sem. Vão viver, né? Vão morrer. E as pessoas, elas estão precisando disso e de muitas outras coisas. Então, todas essas iniciativas como essa do Colo de Mãe, então, para você que é mãe, que é pai, que já ajudou, ou que talvez não tinha encontrado uma motivação para ajudar até agora, pensa nisso, olha pro teu filho ali, vê se isso, né, mexe contigo e você sabe aonde procurar. Então o Instagram Somos Colo de Mãe, que é esse Instagram que está sendo divulgado, elas estão lá, esse instituto é criado por 2 mães de meninos autistas, eles são de Porto Alegre e eles estão na linha de frente, então elas estão com a necessidade do que precisa, elas estão sabendo o que precisa, estão divulgando lá pelo Instagram, e é mais uma iniciativa dentro de tantas outras que são tão louváveis, e a gente só espera que tudo termine logo, né? Você, principalmente aqui hoje, sendo de Pelotas, que é uma das cidades que vai pegar essa água tardia chegando lá daqui a pouco. Começou a chegar, tem muita gente fora de casa, muita gente chegando. E enfim, mais previsão de chuva aí para essa semana. Então a gente fica aqui o nosso apelo para que as pessoas façam as suas doações e tentem se engajar nessas causas, né? E enfim, acho que é isso. De qualquer forma, acho que a gente tá ajudando, cada um como pode, mas sempre a gente pode fazer um pouco a mais. E tem tudo a ver com o olhar para além do que o que a gente é habituado, né? Olhar assim, gente... E esses indivíduos estão cada vez mais presentes na sociedade, e que bom, que daí a gente pode aprender também, né? Por que eu faria um livro em braille se eu nunca tivesse conhecido uma pessoa cega? Exato. Né? Então, por que eu doaria um dinheiro para um abafador se eu nunca tivesse visto uma real necessidade de um atípico, de uma pessoa autista, diante do som, né, do barulho. Então, eu acho que a presença na sociedade desses indivíduos atípicos tem nos ensinado muito e ajudado muito, né? A Aninha tá fazendo barulho lá. Tá. Inclusive, tem um abraço da professora dela aqui, ó. Falou parabéns pelo programa, por tocar nesse assunto. Às vezes estão ignorados pela sociedade. Viu, Ju, Luiz, Ana? Me inspiro muito em vocês. Pra falar de inclusão e as dificuldades que encontramos diariamente é fundamental para ajudarmos a todos. Parabéns. Aqui é a professora Juliana, ex-prof do Luiz e atualmente prof da Ana. Então, obrigada, professora Juliana, minha xará. Que legal, que bom.
Obrigada pelo carinho, a prof de Educação Ambiental, professora Juliana. Que legal, até, Ciências, pô, que tão importante, né? Não, o tema também Ultimamente, o fantástico, tema também né? fantástico, né? Exatamente, Tudo a educação ver ambiental. com esse momento que a gente tá vivendo também, né? Exatamente. Então era isso, pessoal. Vamos nos encaminhando aí. Já passamos 1 hora, né? Passamos 1 hora de conversa, de resenha. Que papo bom, né? Que papo legal, inspirador e também serviu pra ensinar muito a gente hoje. Eu saí daqui com um pouco mais não, bastante mais de conhecimento aí, Joel. Eu acho que nós, enquanto homens, que precisamos ouvir mais e ouvir atentamente as mulheres, principalmente as mães, e isso fica um recado para todos os homens, tá? Não só nós que estamos aqui. Acho que todos precisamos ouvir mais, prestar mais atenção. E é sempre bom. Foi um prazer, na verdade, uma honra ter você aqui para falar sobre um assunto tão importante, num dia tão importante. E que acho que simbolicamente, você sendo gaúcha, estando aqui, que fique também o nosso carinho para todas as pessoas que estão precisando, que estão passando por esse momento. E o nosso, assim, a reverência maior às mães, né? Todas as mães que estão nos ouvindo, porque sem vocês não existiria nada, realmente nada, zero. Então, é isso. Queria deixar a Ju fazer as suas considerações finais também. Eu quero primeiro agradecer vocês pelo espaço, pela oportunidade, né? Falar de mães é muito bom, falar de maternidade tem sido essencial, principalmente quando a gente fala também sobre saúde mental, né? Sobre sobrecarga materna e sobre quando a gente fala sobre maternidade atípica, porque a gente dá visibilidade para mães que por muitas vezes a sociedade dá um tapinha nas costas e diz valeu guerreira e deixa ela lá, né? Ela que lute. Então, eu acho que é muito importante ter essa visibilidade, mostrar que os atípicos existem, que a maternidade atípica existe. Então, muito, muito obrigada por esse espaço, esse programa lindo de vocês aí, que tá muito bacana. E quero mandar um abraço, claro, para todas as mães, um abraço para minha mãe que tá nos escutando. E quero mandar um abraço pro meu Rio Grande do Sul, né? Que eu sou gaúcha, principalmente para a cidade de Pelotas, que começa agora, né? Dessa semana começou aí a sofrer os impactos das cheias e que possamos ser cada vez mais acolhedores, né? Com todas as pessoas nos momentos de dificuldade, mas possamos saber comemorar os bons momentos também ao lado das pessoas, né? Que eu acho que isso também é muito importante. E um abraço para todas as 180 e poucas famílias da Aldeia 21, que também são uma grande rede, uma grande aldeia, né? Cuidando aí umas das outras. Legal. Luiz, quero suas considerações finais também. Não, agradecer a minha mãe, né, que tá aqui. Agradecer, né, desejar um ótimo Dia das Mães para todas as mães que estão nos ouvindo, se não estão ouvindo também, claro, né. E mandar um pouco de abraço, assim, mais consolador lá pro Rio Grande do Sul mesmo, né, assim, né. Ótimo. Ajudar, assim, Valeu. nossos companheiros. Legal demais. Queria mandar Obrigado. um beijo especial aqui pra minha amiga Gabriela Borges, a Gabi, mãe do Pablito, que tá ouvindo também. Mandou uma mensagem grande muito... Pablito. Um beijão, Gabi. Eles Obrigado são super pela Aldeia 21. Que legal, bom Super, demais saber. Pablito roqueiro. Aham. Super, tá sempre nos rocks o Pablito aí, né? Um Esse beijo pra sim tu Gabi. encontra na balada, Esse né? eu encontro bastante. Esse encontra 10 anos e tu encontra na É balada. verdade, esse eu encontro bastante. Grande. Beijo, Gabi, Pablo. Valeu, é isso aí então, pessoal. Mais um quadro parlatório. Mais uma vez, muito obrigado, Juliana Vinhas, por estar aqui dividindo esse dia tão especial com a gente, né? Celebrando o Dia das Mães aqui no programa Liquidificador. E já tá convidada pra voltar também. O Luiz já tem o quadro dele, né? Tá pensando no nome aí, logo vai ter um quadro aqui também. E, Ju, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, um beijo pra vocês e tamo aí. Precisando, a gente volta. Legal, saúde pra vocês, é só o que a gente quer. Vamos com o som aqui. Mais um quadro parlatório. 5 horas e 6 minutos, Maria Rita, filha dela, Elis Regina.